Vamos lá, pequenos. Muito boa noite para os senhores, caríssimos. Hoje nós estamos nesse formato misto, né? Então, na verdade, o TS está fazendo alguns testes de modo a aperfeiçoar essa gravação do ao vivo, né? E direto para online. Então, vai ser uma facilidade para os alunos, tanto para aqueles que estão aqui no presencial, quanto para aqueles que futuramente estarão no online, né? Para nós é um plus, tá? Caríssimos, qual que é a disciplina de hoje? Hoje é liberdade provisória, prisões e liberdade provisória. O que a gente tem que estudar disso? Olha para cá, gente, olha para cá. Começou a aula, olha para cá. Vamos lá. Ó, nós vamos falar aqui, então, de prisões. E para falarmos sobre prisões, a primeira coisa que nós vamos estudar são as espécies. As espécies de prisões. Filho, põe na tua cabeça, vamos aqui raciocinar. Quando você lê a Constituição Federal ou lê o Código de Processo Penal, você chega à conclusão de que tem uma prisão que a gente chama de prisão com pena definitiva, porque pena definitiva é aquela condenatória depois de esgotado todos os recursos. Pronto. O nome disso é trânsito em julgado. Pronto, simples. Então nós temos uma única possibilidade de pena definitiva. É a pena da sentença depois de esgotado todos os recursos. O fato de eu ter uma única possibilidade de pena definitiva, que é com esgotamento de recursos, não significa que só há prisão com essa pena. De jeito nenhum. Há tanto que se vocês levarem em consideração as decisões do STF, naquela época que estava aquele rolo todo, então só pode prender depois que transitar em julgado. Não, filho. Ninguém está falando que só pode prender depois da porra do trânsito em julgado. O que eu estou dizendo para você é que só pode ter pena definitiva depois do trânsito em... E às vezes a consequência dessa pena definitiva vai ser o quê? A prisão. Prisão-pena. Prisão para o culpado. Prisão para aquele que se defendeu e esgotou todos os... Agora, filho, você está lá no inquérito policial. Você está lá na ação penal. E você está sendo investigado. Você está sendo acusado. E no meio dessa acusação, dessa investigação, você começou a ameaçar a porra de testemunha, velho. A testemunha foi lá na delegacia. A testemunha foi lá no magistrado, foi lá no Ministério Público e falou assim, ó, o Henrique ligou na minha casa e falou que se eu viesse aqui, ia dar merda. Velho, ele está atrapalhando ou não está? Ele está atrapalhando o bom andamento do inquérito policial e está atrapalhando o bom andamento da ação penal. O que você acha que tem que acontecer com esse cara? Fala. Neutralizá-lo. Neutralizar a ameaça sobre o andamento processual, o andamento do inquérito policial. Essa prisão que está sendo aplicada para ele é uma prisão definitiva, como efeito do trânsito em julgado, aquele negócio todo, ou uma prisão para manutenção do bom andamento do inquérito do processo? Então já olha para essa droga, que é muito simples, e põe na tua cabeça, velho, essa prisão, então, é uma prisão efêmera. Quando eu falo que é uma prisão efêmera, quando eu falo que não é uma prisão definitiva, é que simplesmente ela tem uma utilidade rasa. Quero neutralizar o agente até que essas testemunhas sejam ouvidas. O cara diz que não adianta, o cara que é preso preventivamente, porque as testemunhas estão falando que está ameaçando, o cara não vai ser solto antes delas serem. Não adianta, velho. Não adianta de jeito nenhum. Já tentei várias vezes. Não tem jeito, não. Os caras não deixam. Só chega para ela e fala assim, doutor, presta atenção, ó. O cara ligou pro fulano, às vezes nem ameaçou. Às vezes foi uma ligação mesmo. Ligou e falou assim, fulano, mas você vai falar isso aí de mim por quê, cara? Eu não fiz isso. Aí ele vai lá e conta pro Ministério Público. Fala que o cara ligou. O cara disse que nunca é uma boa, né? O cara chega pra ele e fala, doutor, você acha que eu ligo pra eles pra conversar coisa? É óbvio que não, retardado. Eu vou ligar pra eles. Você tá no meio de uma operação de organização criminosa, lavagem, não sei o que, você liga pra testemunha. Muito inteligente da sua parte. Então, meu filho, essa prisão, que é a prisão, pena, você chama ela de definitiva. Definitiva. Por quê? Porque ela dependerá de quê, gente? Do trânsito em julgado. Só há prisão no Brasil após o trânsito em julgado? Não, então para com essa discussão idiota. Não é porque o leigo lá fora, quando ele olha, o cara sai preso quando esgota todos os recursos. Não, você é leigo, você não está fazendo concurso, mesmo não sabe nada.
Então, presta atenção. Mas, B. Além dessa prisão-pena, que é aquela que ocorre de maneira definitiva, porque é trânsito em julgado é esgotamento de todos os recursos, nós temos uma prisão agora que ela não pode ser definitiva, droga. Ela não é uma prisão baseada no artigo 59 do Código Penal. Quando você estuda a teoria da pena lá com o Rimo, tem uma coisa que se chama finalidade da pena. Para que serve a pena? Para que serve a pena? Para punir, mas lá no Código Penal, artigo 59, está falando de reprovar. Não. Reprovar o comportamento, retribuir o mal que a pessoa fez para a sociedade. Então, retribuo o mal com o mal, sim ou não? Eu retribuo o mal com a prisão. Mas não só isso, eu também quero prevenir, através dessa pena, que a pessoa volte a delinquir futuramente. Então, eu estou prevenindo a reincidência. Então, se você sabe que a finalidade da pena é essa, retribuir e prevenir, colocar a pessoa lá dentro para falar, tá vendo? Você está aqui definitivamente pelo mal que você fez. E você vai ficar aqui para aprender a não fazer de novo. É como se fosse nossa mãe, né? Quando você é pequenininho lá, sua mãe dá umas bordoadas, ela fala, você faz de novo. Exatamente. Ela está tentando prever, porque se acontecer, vai acontecer isso aqui definitivo contigo. Ah, beleza, professor, mas diferente dessa pena, que é a definitiva, você tem uma prisão que a gente chama de instrumental. Instrumental, nome de estudo, ela é um instrumento a serviço do inquérito policial e da ação penal. Ela é um instrumento a serviço do inquérito policial da ação penal. Essa instrumental não pode ser definitiva. Se ela é um instrumento, ela serve para. Ela é efêmera, enquanto houver razão. Então, instrumentos é provisória. Provisória porque ela dura por um período. Cláusula, que a gente já viu cair na prova de vocês, cláusula rebus sic stantibus. Já ouviram falar dessa bosta? Professor, eu ouvi falar, eu li, e a vontade foi de pular a questão. Eu não sei. Eu odeio brocardo, eu particularmente. Rebus sic stantibus significa que as coisas são as mesmas enquanto se mantêm as condições. Então, se eu dizer para você que as testemunhas ainda não foram ouvidas pelo juiz, não foram ouvidas pelo delegado, concorda que as condições são as mesmas? Não, se as condições de fundamentação da prisão são as mesmas, eu vou tirar o cara da prisão? Não, eu vou manter. Rebus sic stantibus. Você mantém tudo igual, enquanto as condições forem as mesmas, iguais. Acabou. Coisa boba. Tá, professor. Beleza. Por causa disso, que essa prisão para doutrina, ela é chamada de prisão cautelar. Ela é cautelar. Ó, vários nomes. Prisão cautelar. Essa prisão, então, ela serve de instrumento para resguardar o bom andamento. O que eu falei? Inquérito policial e ação? O inquérito policial e ação penal. Então, serve para resguardar o bom andamento do inquérito policial e ação penal. Vou pôr bem aqui, eles aqui, ó. Do inquérito policial e da ação penal. Agora é que são elas. Filho, para resguardar o bom andamento do inquérito policial e da ação penal, você quer resguardar esse bom andamento para permitir que futuramente você possa aplicar a pena sobre a pessoa, maluco. O cara nunca viajou nem pro FAM, né? Aí, de repente, eu nunca fui lá não, professor. Beleza, não vem cuidar da sua vida, não. Aí o que acontece? Do nada o cara aparece com passaporte pra Holanda. Oi, velho, seu maconheiro, presta atenção. Porra, cara, você nunca viajou pra lugar nenhum e agora tá sendo processado, você quer viagenzinha internacional? Você tá de sacanagem? Se o juiz perceber isso, se o juiz perceber que do nada o cara não tem mais endereço, ninguém encontra mais o cara, não encontra na caixa familiar, tá óbvio ou tem elementos que são indicativos de que esse indivíduo quer se furtar da futura aplicação da lei penal. Ele quer evitar que achem ele lá no futuro, que peguem ele. Isso significa evitar a aplicação da lei penal. Tá, mas tem mais coisa. O cara que está ameaçando, que eu falei para vocês que ele ameaça testemunhas, ele não está permitindo que a instrução criminal ande, não é? Entenda o que é instrução criminal, gente, pelo amor de Deus. Instrução criminal, conveniência da instrução criminal, quando você fala a palavra instrução criminal, é o momento do processo em que você produz prova.
é o momento em que você ouve as pessoas, é o momento em que você ouve perito. Então, se nesse momento, o cara que está sendo investigado, o cara que está sendo processado, fizer alguma merda para procrastinar esse feito, vai ser preso, velho. Vai ser preso. Então, senhores, essa prisão instrumental provisória de natureza cautelar, ela pode ocorrer em relação ao inquérito policial e ação penal na forma de prisão quê? Preventiva. Ou na forma de prisão quê? Prisão temporária. Prisão preventiva ou prisão temporária. Mas ponha na tua cabeça já alguns elementos relacionados a essas duas modalidades de prisão. Primeira coisa que você vai pôr na tua cabeça. Se você está falando de prisão preventiva, que é importante, aquela que a gente vai abranger, porque na legislação especial, nós vamos levar em consideração quem é que pode pedir ela. Juiz pode decretar prisão preventiva de ofício? O ruim é que eu não tô vendo quem tá falando com a porra da máscara, senão dava merda. Meu filho, escuta o que eu vou te falar. Juiz não pode nunca prisão preventiva de ofício. Ah, mas eu vi. Cala a boca! Cala a boca. Você não viu porra nenhuma. Mas eu vi na jurisprudência, eu vi no jornal. Não tá na lei, velho. Não tem isso. Juiz não pode decretar prisão preventiva de... Então a primeira coisa que você sabe, juiz não pode decretar, na verdade, prisão nenhuma de ofício. Tá ouvindo isso? Não pode. O STJ, inclusive, teve um outro raciocínio hoje, que ele já falou, velho, para com essa bosta, tá escrito na lei, juiz. Para de ficar convertendo prisão em flagrante de ofício em prisão preventiva. Esquece, não pode não. Mas agora, quem é então que solicita isso? Vamos pensar, se for ação penal privada, a parte pode requerer, não pode? Pode. Se for ação penal pública, o assistente da acusação pode requerer, não pode? O Ministério Público? O delegado? Mas qual que é a forma que o delegado requer e qual a forma que o MP requer? São instrumentos diferentes. Eu estou utilizando requer de maneira ampla. O delegado é por meio de representa e o Ministério Público requer? Pronto, só isso. Então, filho, ó, será a prisão preventiva, não põe só PP não, tá? Depois você vai ficar lá tentando estudar esse negócio, PP. Será a prisão preventiva solicitada pelo delegado de polícia mediante o quê? Representação. Desculpa, professor. E também Ministério Público requerimentos. Beleza. Você está vendo que ela vai ser o quê? Solicitada. Então, por causa disso, você vai colocar aqui abaixo que nunca poderá ser decretada de ofício pelo magistrado. Jamais poderá ser decretada de ofício pelo magistrado. Então, será a prisão preventiva solicitada pelo delegado de polícia, mediante representação, e pelo Ministério Público, mediante requerimento. Você vai colocar, ó, jamais de ofício. Tem exceção? Lê essa bosta. Ah, então tem exceção? Não, professor, não tem exceção. Não tem exceção. Tá? Então, ó, jamais de ofício pelo magistrado. O que leu jamais e falou que tem exceção é aquele esperançoso, né? Aquele cara que chega perto de você e fala assim, vamos, você jamais. E ele tem chance? Não, você não tem chance não, burro. É jamais. Acabou. Presta atenção. Mas, não é só isso que você vai visualizar na prisão preventiva. Essa prisão preventiva, hoje, com pacote anticrime, porque isso aqui é pacote anticrime, ó. Solicitada só por esses caras, jamais pode ser de ofício. Não pode mesmo. Essa prisão preventiva aqui, ela tem prazo? No pacote? No pacote anticrime ela tem prazo? Bom, com máscara eu posso falar o que eu quiser mesmo.
E aí tem uma questão assim, que é uma sutileza. Se você for ler o Código de Processo Penal, você vai falar assim, tem sim, professor, está falando 90 dias aqui. Não está falando 90 dias, prazo de 90 dias para prisão preventiva. Está falando que o magistrado tem o dever de reavaliar os fundamentos da prisão preventiva a cada 90 dias e de ofício. Está ouvindo isso? Você falou que ele não pode fazer jamais de ofício. Não pode prender de ofício, criatura. Você está louco? Mas ele tem que reavaliar a decisão dele para 90 dias? Sim ou não? Sim, mas calma aí, calma aí. Então nós vamos colocar aqui, ó, sobre o prazo da prisão preventiva. Prazo da prisão preventiva. Você vai pôr o que eu falar para você aí no caderno. Posso falar? Segundo o pacote anticrime, segundo o pacote anticrime, o juiz. Aí você faz um colchete assim, não que você fala o juiz, ó. Fala o juiz, mete lá. O juiz. Você vai passar o primeiro tracinho e vai colocar. Deverá. Deverá. O juiz deverá. Segundo tracinho. De ofício. Em quantos dias? Em 90 dias. No último aqui. Reavaliar os fundamentos da prisão. Os fundamentos da prisão. Os fundamentos da prisão. Sob pena. Também, né? Sob pena. Quero falar só do artigo. Sob pena dela ser considerada ilegal. Se é ilegal, vai ter relar? Pronto. Sob pena dela ser considerada ilegal. Então ela deve reavaliar sob pena dela ser considerada ilegal. Fala. Só fala um pouquinho mais alto. Vamos lá. Certinho, corretíssimo, irretocável. Vamos aqui, para você que vai estar me assistindo no online e para o pessoal aqui presente. Raciocina, filho. Nós estamos falando de letra de lei pacote anticrime. Agora, como é que os tribunais, inclusive os de justiça, têm entendido isso? Cara, eles chegaram no dispositivo e leram. Aqui está falando poderá ou deverá? Aqui está falando mediante provocação de ofício. A cada quanto? 90 dias. Ele é obrigado ou não é, gente? Mas aí tribunal, né, cara? Tribunal é aquele negócio assim, existe a lei e existe eu, tribunal, que torna a lei qualquer outra coisa que não é a lei. Então eles leram lá e falaram assim, não, esse de ofício aqui, na verdade não é de ofício não, tem que me provocar. E esse negócio de deverá, não é deverá não, é poderá. Então eles vieram com essa palhaçada. O STF, inclusive, quis encampar isso daí. Falar que esses 90 dias, ou ultrapassado o prazo de 90 dias, não existe exatamente a obrigação legal de relaxamento da prisão ou consideração de que ela vai ser legal. Inclusive, não há responsabilidade alguma sobre o magistrado, o que é um assinte, o que é um perfeito absurdo. Porque quando vocês estão aqui pensando nisso, tem que pensar o seguinte, o cara que foi preso ilegalmente durante 90 dias, não deu para avaliar a condição dele, então, na dúvida, mantém ele preso? No escambau, velho. Ah, mas o Estado não tem suficiência. Foda-se. É o Estado. Se o Estado não se comprometer a obedecer aquilo que o Legislativo está falando, então para que a gente precisa dele? Vamos fazer cada um o que a gente quer, cara. Por isso tudo. Tá bom. Fechou? Então é isso mesmo. Irretocável, seu pensamento é correto. Para prova, letra de lei, pacote anticrime, é isso aqui. Mais nada. Beleza. Mais. Agora, quando você fala de prisão preventiva, você tem que levar em consideração dois aspectos dela. Você tem que levar em consideração os fundamentos da prisão preventiva e os fundamentos da prisão preventiva de acordo com o pacote. Então, quando você analisa o pacote anticrime, você chega o seguinte, ó. Esquece o pacote anticrime, vamos pensar nisso aqui. Eu dou um tiro em você. E daí você tá caído no chão. Com um tiro no peito. E eu tô com a arma na mão.
A polícia chega aqui, veio com a arma na mão, você com o tiro no peito. A polícia presenciou o fato? Não, tem testemunhas. O fato de ter testemunhas significa você condenado naquela hora? Não, mas eu tenho indícios suficientes de autoria? Eu tenho provas de materialidade? Sim. Eu tenho provas da existência do... Uai, Corzo, como que tá provado o crime, professor? Você não foi nem condenado? Tem um corpo sem vida no chão, louco! Com a bala no peito, tá provado que tem um crime ou não tá? Provado tem um crime. Prova da existência do crime. E há indícios suficientes, não pode ser só de autoria, indícios suficientes de autoria. Esses dois núcleos são fundamentos. Esses fundamentos, só eles prende? É possível prender com eles? Não. Não basta ter provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso tudo, você precisa mostrar que eu que dei o tiro na pessoa, ou eu que sou suspeito de dar o tiro na pessoa, sou um risco para a ordem pública ou econômica. Risco para a ordem pública significa que eu sou, por exemplo, reincidente. Há risco de reiteração do meu comportamento. Mas se eu não for um risco para a ordem pública ou econômica, você tem que ver se eu sou um risco para a instrução criminal, se de algum modo eu estou ameaçando as testemunhas, se eu estou tentando desaparecer com provas, aquele negócio todo. Se eu não sou risco para a ordem pública e econômica ou para a instrução criminal, eu sou um risco para a futura aplicação da lei penal, porque todo mundo sabe que eu vou fugir, que eu não tenho lugar para ficar, que daqui a pouco ninguém me encontra. Agora, você tem dois elementos aqui. Você tem prova da existência do crime indício suficiente de autoria, de um lado, sim ou não? E do outro lado, você tem o quê? Que eu sou um risco. O perigo de que eu solto represento para a sociedade. Risco da minha liberdade. Risco do estado de liberdade do agente em relação à ordem pública, econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. Isso aqui, agora posso prender? Não. Não posso prender, não. Por que eu não posso prender? Porque está faltando uma outra coisa que o juiz vai ter que analisar como fundamento. Contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Fatos novos e contemporâneos. Eles têm que demonstrar que eu ainda sou um problema. Que o fato ao qual eles estão se referindo em relação à decisão não é um fato muito longínquo. Vamos dizer que hoje eu sou um risco. Hoje eu sou um risco para a instrução. Hoje eu posso ameaçar as testemunhas. Eles nada fizeram. Depois de 5 anos, me vem uma prisão preventiva. Ué, bem, eu era um risco há 5 anos atrás, ô filho da puta. Agora, depois desse negócio tudo aqui, depois de 5 anos, você está falando que eu sou um risco ainda? Eu não sou risco, não tem contemporaneidade. Essa foi a tese do Michel Temer. Essa foi a tese que o advogado Michel Temer utilizou para tirar ele da cadeia. O Michel Temer foi preso. Na hora que ele foi preso, né, o nosso Drácula, na hora que ele foi preso, o que aconteceu? O advogado dele chegou lá e falou assim, tá bom, cara, vocês podem ter tudo, indício suficiente de autoria, porque tem inquérito, provas da existência do crime, mas é a contemporaneidade, esse negócio faz um tempão, cara. Você quer falar que ele tem influência agora? Quando ele estava no cargo, ele tinha influência, não tem mais, velho. Tá doido? Soltaram. Ah, beleza, professor, então calma. Nós vamos colocar também aqui os fundamentos. Você vai colocar fundamentos de acordo com o pacote anticrime. De acordo com o pacote anticrime. Depois eu vou repetir eles, professor, de um jeito só vou, filho. Por enquanto é só a introdução, malucão. Vamos lá. Quais são? Quais são os fundamentos? Quem lembra? Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Só isso. Risco do estado de liberdade do agente e contemporaneidade. Então nós vamos colocar aqui, ó. Olha o mnemônico para formar a primeira expressão. Prova da existência do crime. Precisa. PR, prova da existência do crime. Indícios suficientes de autoria. Aqui, ó. Prova da existência do crime. Indícios suficientes de autoria. Dá certinho o mnemônico, sim ou não? Certinho. Precisa. Prova da existência do crime. Indícios suficientes de autoria. Esse é o primeiro.
O nome desse precisa, que pode aparecer na tua prova como um brocardo, e você vai colocar, significa fumus comissi delicti. Mais uma vez, minhas reservas a essas expressões. Fumus comissi delicti. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Então, precisa é prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, onde a fumaça, há fogo, fumus comissi delicti. Pode aparecer das duas maneiras na sua prova. Tá, professor? O que mais, gente, além disso? Risco do estado de liberdade do agente. Risco do estado de liberdade do agente. Risco do estado de liberdade do agente. E o que mais? Contemporaneidade. 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 Preciso, então, é o fumus comissi delicti, prova da existência do crime de suficiente de autoria. Risco do estado de liberdade do agente, quer dizer que o agente solto representa um risco para quê? Ordem pública e econômica, instrução criminal, aplicação da lei penal. Exemplo dos três. Depois o senhor vai colocar para a gente? Pô, por hora eu só quero os fundamentos do pacote anticrime. Tá, professor? E por último, a contemporaneidade. Fatos novos e contemporâneos. Acabou. Fácil. Professor, agora eu posso prender? Posso prender agora? Ainda não. Porque tudo que eu falei aqui são fundamentos. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Todos esses são os fundamentos originários da prisão preventiva. Então você vai ler a prova, cara, ela vai vir com o enunciado, maluco. Nesse enunciado, ela vai estar colocando para vocês ou todos esses elementos ou um deles. Se ela colocar para você só o seguinte, ela tem prova da existência do crime, indício sem autoria, só isso prende como fundamento? Não. Tem como confundir isso aqui com requisito? Não confunde isso aqui com requisito. Eu estou chamando isso aqui de fundamento. Isso aqui não é requisito. Professor, quando você fala risco do estado de liberdade do agente, qual que é o nome que geralmente aparece na prova? Periculum libertatis, do jeito que eu falo. Foneticamente aqui, periculum, do jeito que eu estou falando. Então vocês vão colocar também entre parênteses aqui, ó. Periculum libertatis, do jeito que eu estou falando. Periculum libertatis. Pronto. Que é o perigo da liberdade do agente. Acabou. Fácil também. Tá, professor? E agora? E agora pensa comigo. Eu preciso desses fundamentos para ter prisão preventiva. Mas existe alguma possibilidade de prisão preventiva que não demanda esses fundamentos? Será que tem como eu prender preventivamente sem olhar para essa parafernália toda? Tem sim. Tem duas possibilidades. Concorda comigo que eu posso pôr uma tornozeleira em você, o Estado pode? E se você descumpre, o que acontece? Prisão. Porque você está descumprindo uma medida diferente da prisão. Então, é possível prisão preventiva com base em outros fundamentos que não sejam esses? Sim, então você que está aí com o seu caderninho, fez isso daqui, coloca uma observação logo abaixo. Coloca uma observação logo abaixo. Além da hipótese acima, será possível que a prisão preventiva seja decretada a partir de outras duas possibilidades. Dois pontos. Letra A. Diante do descumprimento de medida cautelar,
que às vezes não sabe o que é medida cautelar, tornozeleira, não se aproximar de certas pessoas, não sair da comarca, diante do descumprimento de medida cautelar. Qual que é a segunda hipótese? Quando o indivíduo não faz prova de identificação. Ó, só deixa eu situar você nesse negócio, para você entender, filho. O senhor é policial. E aí, o senhor foi incumbido de fazer ronda numa determinada região. E por que você foi incumbido de fazer essa ronda lá? Porque tem vários crimes de homicídio acontecendo e estão sem solução. Mas esses crimes de homicídio que estão acontecendo e estão sem solução, todos eles têm uma mesma característica. Então parece tratar-se de um serial killer. Mas nós não conseguimos identificá-lo de maneira plena. O que nós temos é um retrato falado. E aí você está andando pelos locais, olhando o retrato, olhando para a cara das pessoas. Cara crachá. E uma hora você está lá andando, você olha para a cara do cara. Você olha para o caríssimo. Qual que é o seu nome mesmo? Qual? O Gabriel. Olha pro Gabriel. Aí o Gabriel tá passando, você olha pra cara dele e fala assim, senhor, abordagem sobreeducada. Senhor, tudo bem? O que o senhor tá achando desta manhã? Tô bem. Ah, como o senhor ir para a parede, abrir as pernas e os braços? Claro, claro que sim. O dia tá ensolarado. Vamos lá, um dia bom para passar um baculejo. Você para lá. Meu filho, se você for um cara chato, você vai falar assim, os meus direitos! Sou pessoa de bem! Ah, palhaçada. Começou a palhaçada. Aí você fala assim, senhor, não erga a voz, não. Porque vai dar problema. Então vamos aqui, estou olhando para o senhor e estou dizendo para o senhor que eu estou desconfiado, não da situação concreta, mas é porque eu estou com um retrato falado aqui. Dá uma olhada pro retrato falado. Aí ele olha, parece comigo não. Pois é, senhor, mas eu acho que parece com o senhor. Então, se eu começar a gritar, fazer merda, eu vou te algemar e vou levar você para a delegacia. Porque eu preciso. Cadê sua identidade? Não vou mostrar. Cidadão de bem. Porra. Onde o senhor tá indo? Por que você quer saber? Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cara. Aí você vai ter que fazer o que você tem que fazer, velho. O cara não quer identificar, não quer não sei o quê. Você tá com o retrato falado, com a cara dele. Você vai deixar ele embora? Porque tá falando liberdade! Ah, cala a boca. Vai de coração valente lá. Presta atenção. Nessa hora você pega o cara e leva. Meu filho, isso aqui é prisão preventiva? Não é prisão preventiva. Larga de ser louco, deixa de ser tosco. Você só está detendo a pessoa, sim ou não? Você está conduzindo ela para a delegacia. E você só algemou ela porque ela estava resistindo. Que bosta. Quando você chega na delegacia, o policial militar fala assim, delegado, olha pro retrato falado do cara que a gente tá procurando. Olha para ele. Parece que é ele, né? Aí o delegado vai representar pro juiz para determinar a prisão preventiva. Até que esse indivíduo se identifique, porra! Porque tudo conspirou pra gente prender ele. O cara não quer dar identidade, não quer falar de onde vive, onde é que vai, mas que inferno! Aí depois chega a mãe dele, com os documentos dele. Tá aqui, ó, é porque ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Quando a mãe chegar a identificar, como ele já está preso preventivamente, a lei não fala isso. A lei fala que tão logo ele seja identificado, será o que imediatamente é? Eu posso falar que ele vai ser imediatamente solto pela autoridade policial? Sim ou não? Quem é que determina a prisão, seus loucos? Quem é que então tem que soltar, seus doidos? Então eu vou falar de novo. Quando fala lá imediatamente solto, você não vai falar pelo delegado, vai falar por quem? Juiz, cara. Princípio do paralelismo das formas. Fala de novo, professor. Não. Vocês vão travar a língua. Então, meus pequenos, lá na lei não está, mas você já está preparado para a prova, porque você sabe que quem vai determinar a soltura é quem? O magistrado. Então, essa é a letra B. Põe a letra B aí, ó. Quando houver dúvida sobre a identificação. Quando houver dúvidas sobre a identificação. Aí você abre um parênteses e coloca para mim. Tão logo a gente seja identificado,
Então, logo o agente seja identificado, será imediatamente solto. Será imediatamente solto. Fechou? Última coisa aqui para fechar só essa partezinha que é introdutória. Pessoal, tudo isso que eu falei sobre a prisão preventiva. A prisão preventiva exige ordem judicial ou não exige? A prisão pena exige ordem judicial ou não exige? Prisão pena e prisão instrumental, elas exigem ordem de juiz, sim ou não? Pode falar. Exige, professor. Então, se exige ordem de juiz, precisa de mandado, sim ou não? Precisa de mandado para ser cumprido. Então, ela é uma prisão sem prévia formalização ou com prévia formalização? Com prévia formalização. E se é uma prisão com prévia formalização e se tem um mandado, esse mandado tem uma forma, não tem? Não tem uma forma legal? Mas por hora, o que nós vamos saber? Você vai pôr aqui, ó. É uma modalidade de prisão com prévia formalização. Prévia formalização. Com prévia formalização. Entre parênteses, mandado. Prisão com ordem judicial. Prévia formalização, entre parênteses, mandado. A prisão pena também, não é, pessoal? A prisão pena também. A prisão pena também. Tá. Agora que você viu isso, eu posso apagar essa parte aqui da preventiva? Tá. Agora que você viu isso, pequeno gafanhoto. Não. Agora, eu só queria a parte do pacote anticrime e a fundamentação. Os requisitos não foram atingidos, por exemplo, pelo pacote. Então, na hora que eu falar só sobre prisão preventiva, eu venho com os requisitos tudo novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Além da pena definitiva, prisão definitiva, porque é com trânsito em julgado, além da instrumental, que serve ao inquérito policial e a ação penal, eu tenho uma prisão anterior a tudo isso. Se ela é anterior a tudo isso, você não chama ela de cautelar, você chama ela de quê? Pré-cautelar. Ela é anterior. Ela é anterior. É uma prisão que se presta a cessar a periculosidade do agente que está praticando o crime, que vai praticar o crime, ou logo depois que praticou o crime. Professor, como assim? Eu até brinquei com vocês sobre isso. Falei, meu filho, presta atenção, põe na tua cabeça. Você, policial, você pode prender, presta atenção. Você pode prender em flagrante as pessoas que estão praticando flagrante delito em qualquer tipo de crime sujeito a qualquer tipo de ação penal? Sim ou não? Olha a minha... Ouça a expressão, inferno. Você pode prender em flagrante. Não perguntando lavrar flagrante. Você pode prender. A prisão é só você pegar o cara. Você pode prender independentemente do tipo de ação penal? Lembra aquela brincadeira que eu falei pra vocês? Duas pessoas se xingando? Lembra disso? Então, duas pessoas estão se xingando. É crime de ação penal privada, não é? É. O policial vai esperar as duas se esfaquear ou pode pegar as duas e levar pra delegacia? É, cara, você não tem que esperar uma esfaquear a outra. Eu até brinquei com vocês, falei, senão daqui a pouco o policial tá postando, ó, sem zinco e enfiar a faca. E a gente tem que ir lá. Tá entendendo o negócio? Você tem que agir. Você tem que agir como natureza pré. Antes de tudo, só de você falar aqui pré-cautelar, fica muito óbvio que estamos falando de qual prisão? Flagrante. Agora, você tem que tomar cuidado no seu concurso público, porque tem banca que fala que o flagrante não é pré-cautelar. Tem banca que fala que o flagrante tem natureza cautelar. Cautelar. A majoritária é pré-cautelar. Mas aí, cara, é banca. É respondendo questão que você vai saber. Tá, professor. Beleza. Lindo. Agora, sobre o flagrante, que tem essa natureza pré-cautelar, nós temos também aqui várias atenções. O primeiro diz respeito às partes do flagrante. Quais são as partes do flagrante? Captura, primeiro você captura a pessoa. Você pega ela. Captura. Que mais? Condução. Você pegou, você vai levar para a delegacia. Condução.
condução. Lavratura, levou lá, né? Chegou lá. Vai fazer o quê? Lavrar? Tô lembrando, né, gente? Vamos usar conhecimento pré-adquirido ali. A gente falou, se for TCO, se for contravenção penal, ou crime de menor potencial ofensivo, vai lavrar? Flagrante? Não, vai fazer o quê? TC? Quando é que lavra o flagrante nesses casos? Quando ele não assina a porcaria do negócio. Ou quando não é caso. Quando não é caso, igual Lei Maria da Penha. Pronto. Então, captura, condução, lavratura e o recolhimento. Lavratura e o recolhimento, pequenos. Qual ou quais destas partes do flagrante podem ser realizadas independentemente do tipo de ação penal que nós já estudamos? Captura e condução. Captura e condução podem ser realizadas independentemente do tipo de ação penal. Independe do tipo de ação penal. Independem do tipo de ação penal. Beleza? Agora, olha só. Já a lavratura e o recolhimento, obviamente, você só vai poder lavrar nos crimes de ação penal pública incondicionada. Sim? Porque se for condicionada a representação ou for privado, precisa do quê? Representação ou requerimento da vítima. Não me fala queixa-crime agora, não. Queixa-crime é para iniciar ação penal privada. Já tinha falado sobre isso. Tá, professor. Beleza. Mas o que mais sobre o flagrante? Dá uma olhada. Quando você fala aqui sobre o flagrante, eu pergunto, o flagrante depende de prévia formalização ou é sem prévia formalização? Sem prévia formalização. Então, sem prévia formalização. Quer dizer que ele não precisa do quê? De mandado. Quer dizer que ele não precisa de mandado. Ele vai ser realizado. Porque não tem nem cabimento, né? O cara praticando um crime aqui e fala assim, para aí com a faca, onde você colocou no cara? Me espera só um pouquinho que eu vou pegar o mandado. Não tem sentido nenhum essa merda. Tá, professor, beleza, lindo. Então, estas são as espécies. Quais são as espécies, então, gente? Fala. Pena, que é o quê? Definitiva, instrumental, provisória ou cautelar, que se divide entre o inquérito policial e a ação penal em duas formas. Prisão preventiva e temporária, correto isso? Exige mandado dessas duas formas? Exige. E a única forma que a gente tem como pré-cautelar que não exige mandado, que é a prisão ela serve para cessar a periculosidade do agente no momento em que o crime está acontecendo. Pronto, fácil demais. Isso aqui é só a introdução. Tá, professor, e agora? Posso apagar? Posso, senhores? Tá. Vamos aqui. Saiu das espécies. Agora, pequeno, nós vamos fazer uma diferenciação aqui. Fazer uma diferenciação, tá bom? Entre prisão com prévia formalização versus, mais longe, versus prisão sem prévia formalização. Quero as diferenças, depois as semelhanças. Tá, primeira diferença entre as duas. A óbvio aqui que está falando. Uma exige mandado e a outra não exige. Tá, beleza. Uma com mandado e a outra sem. Tá. Mas, meu filho, na prisão que tem prévia formalização e exige, então, um mandado, o mandado tem uma forma legal, não tem? Tem. Então, nós temos que colocar aqui, ó. Forma legal da ordem judicial mandado. Tudo com D aí, filho. Judicial. Tá. Qual que é a forma legal? Tem que ter o nome da pessoa? Se não tiver o nome, alcunha, que é o apelido, sim.
Se não tiver nada disso, característica. Tendo tudo isso, quem é que está fazendo isso? Quem é que está lavrando isso? O escrivão do delegado ou o escrivão do juiz? Ah, tá. O escrivão do juiz. Então é o escrivão, sim ou não? Quem que vai assinar? O juiz. Lá fala autoridade, mas é óbvio que a autoridade é quem? O juiz. Então, nós temos lavrado pelo escrivão, ele faz, mais assinado pelo juiz. Beleza? Quando eles fizerem isso tudo, eles vão fazer isso em uma via ou duas vias? Duas vias, que é a duplicata, sim ou não? Duplicata. Duplicata. Uma das vias vai ser a nota de culpa. Uma das vias você vai entregar para a pessoa que vai ser presa. Então, meu filho, ó, nome, apelido, características, lavado pelo escrivão, assinado pelo juiz, feito na forma duplicata. Duplicata porque você vai entregar uma via para o executor, e o executor da medida, quando prender, vai entregar uma via para o cara que está sendo preso. Essa vai ser a nota de culpa, mas cuidado. Dentro desse mandado, nós temos que obrigatoriamente colocar o quê? Se a prisão é afiançável ou inafiançável. E se colocar que é afiançável, tem que colocar o valor da fiança. Então nós temos que colocar, ó, se a prisão é ou não afiançável. Se a prisão é ou não afiançável. E aí aparece na sua prova assim, ó. O mandado em que a inafiançabilidade da prisão não aparece textualmente nele, tá ouvindo isso? O mandado em que não é colocado que a prisão é inafiançável, ele não poderá ser cumprido. Certo ou errado? Tem isso. Se a prisão for inafiançável, gente, o mandado vai ser cumprido mesmo se ele não estiver na sua mão. Porque ela é inafiançável. Então fica uma mera irregularidade, ué. Se é inafiançável, o cara não pode pagar para sair. Agora, se a prisão for afiançável, você tem um dever de entregar para o cara, sim ou não? Você tem o dever de entregar para o cara o documento dizendo que se ele pagar, ele fica solto, sim ou não? Então, olha que coisa doida. Se a prisão é afiançável, você tem um dever mesmo de ler o mandado, tá lá, ó. Filho, vai pagar a fiança e vai sair. Porque se você não colocar, você vai manter essa pessoa presa fora das hipóteses legais. Simples assim. Fácil assim. Porque a fiança, querendo ou não, cabe na grande maioria dos casos, grande maioria dos crimes. Tá, professor. Vamos lá. Se a prisão é ou não afiançável, bem aqui nessa parte, se a prisão é ou não afiançável, você abre para mim uma observação, que você vai colocar no caderninho. Abre para mim uma observação para você colocar no caderninho. Posso falar, pequenino? Coloca aí para mim. Se o crime for afiançável, a falta de apresentação do mandado, lembra disso? A falta de apresentação do mandado, se o crime for afiançável, a falta de apresentação do mandado, estou usando as palavras letra de lei. A falta da apresentação do mandado obstará, de impedir, obstará a prisão, a execução. Veja que não fala da inafiançável, sim ou não? Então, a contrário senso, ou seja, fazendo raciocínio, pelo contrário, você vai falar assim, uai, se está dizendo que quando a prisão for afiançável, se eu não apresentar o mandado, eu não posso prender, quer dizer que se for inafiançável, eu não preciso apresentar o mandado. Simples assim. Simples assim. Tá, professor. Agora, tem uma outra questão aqui também. Uma outra questão. Ainda no mandado. Se o cara não quiser assinar, não puder assinar, seja lá a justificativa dele, ou não quiser assinar, e aí? Você pega duas testemunhas e manda assinar, sim ou não? Foda-se ele. Vai ser isso do mesmo jeito. Então você vai colocar aqui, ó. Caso a gente não queira
ou não possa. Não queira, não possa, se negue, foda-se. O que vai acontecer? Será assinado por 2 testemunhas. Assinado por 2 testemunhas. Assinado por 2 testemunhas. Beleza. Pequeninos, tem mais. Fora a forma legal, surge aqui um questionamento. A prisão por mandado pode ser cumprida a qualquer hora? Sua expressão corporal, professor, ela é indicativa de um erro crasso, né? Pois é. Vamos raciocinar aqui. Imagina você, eu uso muito essa história. Qual que é o seu nome, pequeno? Kainan, ficou difícil. O Kaká aqui, ó. Presta atenção. O Kaká aqui, meu filho, é policial. E aí ele tá com mandado de prisão, expedido, na mão dele. E aí ele vai cumprir o mandado. Chega lá no setor, olha pro cara, o cara olha pra ele, percebe na hora que é polícia. O cara tem faro pra ir. Olhou pra mim, não, é polícia, tá olhando pra mim demais. Não olhou pra ele. Ele falou, nossa, eu vou pegar esse cara agora, vou prender. Aí de repente o cara olha pro relógio. Volta segunda. Já passou das 6. Que desgraça que é essa, velho? O professor não xinga pro online. Que desgraça que é essa? Que bosta que é essa, velho? Você tá dizendo que se você for policial, você não pode executar o mandado dependendo do horário? Que inferno! É óbvio que você pode! Se na partir do horário a pessoa sai na rua. Hoje eu tô de mandado, mas hoje é sexta. À noite, não tô nem aí. O que é isso, cara? Você pode executar a qualquer hora. Então, o mandado de prisão pode ser executado a qualquer hora. A qualquer hora. Calma antes de vocês responderem. Pode ser executado em qualquer dia. A qualquer hora. Então, dia de horas. Pode ser, professor. Mas e feriado, professor? Para, gente. Para de usar drogas. Para com isso. Presta atenção. Então, meu filho, pode ser executado a qualquer dia, qualquer? Fácil? Não, mas hoje é sábado, hoje é domingo? Natal? Não, velho. Você pode usar a qualquer hora e qualquer dia. Acabou. Agora, a qualquer dia, a qualquer hora, pode ser executado em qualquer lugar. Eu já estou com medo. Eu achava uma coisa, mas agora eu estou meio assim pro senhor. Eu até acho que o senhor está errado, mas eu estou esperando para ver o que o senhor vai falar. Eu estou esperando. Meu filho, vamos aqui raciocinar. Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer... Veja que cada característica dessa está sendo observada de modo individualizado, sim ou não? Dia, hora e lugar. Agora, vamos pegar duas dessas partes. Hora e lugar. Casa durante a noite. A casa durante a noite vai poder ser violada com os mandados? Não. É a única exceção. Então você não pode falar que não pode ser qualquer dia. Pode ser qualquer dia, isoladamente. Qualquer hora, isoladamente. Em qualquer lugar, isoladamente. O que não pode é na casa durante... Tinha gente que já estava assim, mas a casa é asilo inviolável. Cala a boca. A casa é asilo inviolável por mandado durante... É isso. Aí fica top. Então nós vamos colocar, ó. Nessa pergunta aqui, ó. Coloquem para mim. A prisão, você está vendo que a gente está falando com prévia formalização, com mandado. Então você não precisa repetir a prisão com mandado. Você vai falar, poderá ser realizada a qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar? Poderá ser realizada a qualquer dia, qualquer hora, dia, hora e lugar? A resposta... Sim, a gente vai pôr exceção. Exceto a casa durante a noite. Exceto a casa durante a noite.
Tá, beleza. Tá, beleza. Mas vamos mais longe. A prisão com mandado que você está estudando comigo, que é mediante ordem judicial, dentro de uma prévia formalização, dentro de todos esses requisitos, a prisão com mandado, o mandado pode ser executado em local diverso da competência territorial da qual ele foi expedido? Olha para mim de novo. O mandado de Goiânia, pedido pelo juiz de Goiânia, para ser executado contra um cara de Goiânia, que praticou um crime em Goiânia. Você poderá ir atrás desse cara em Aparecida? Você descobrir que ele está lá? Você pode ir atrás desse cara em São Paulo? Uhum. Eu fico pensando assim, né? Eu nunca vi o PM falar assim, não, tô pegando um voo agora aqui, que eu vou estar lá em São Paulo. Onde você está indo aí com o carro da corporação? Vou para São Paulo hoje, vou demorar um tempo para chegar lá para pegar o vagabundo. Que é isso, gente? Vocês estão loucos? Quando eu falei poderá, realmente poderá. Mas a regra é o quê? Põe na sua cabeça. A regra é que você executa o mandado de prisão dentro do local em que ele tem a competência territorial daquele juízo. Se eu expedir para cumprir em Goiânia, é Goiânia, porra! Mas a Aparecida é tão perto. Geralmente, quando a polícia cumpre o mandado lá, a polícia de Goiânia cumpre o mandado lá, eles falam que pegaram o cara aqui. Não é isso que eles falam? Eles vão pegar o cara lá. Pegaram o carro aqui? Professor, mas que modo, então, que eu posso, então, executar esse mandado em lugar diferente? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Você pode ir lá executar? Não, doidão. Só tem duas maneiras. Precar? Ah, mas eu queria conhecer Florianópolis. Não. Então, é mediante carta precatória. Mas também tem outra maneira. Do policial de lá executar isso. Através do CN, todos os mandados deverão ser obrigatoriamente insertos com S. Inseridos no sistema de mandados CN. E por que insere lá? Por que o juiz põe lá? Para que os policiais possam acessar de qualquer local do país. Então você torna uma blitz lá no Rio de Janeiro. E daí você para o cara. Pega a carteira dele, não sei o quê, digita a placa dele, descobre, tem um mandado de prisão dele aqui no Goiás. No Goiás. Aí você olha pro cara e fala assim, onde você tá indo? Vou ficar por aqui no Rio. Então não vai pro Goiás não, tá? Lá tá dando merda pra você, mas aqui tá sussa. É assim? Pode executar ou não pode? Pode, meu filho. Então o que nós vamos colocar? Aqui ainda, ó, quando falou aqui, ó, lugar. Você puxa e faz uma observação que eu vou te falar. Puxa e faça uma observação que eu vou te falar. O mandado poderá, marca bem essa palavra poderá, ser cumprido em local diverso, daquele ligado à sua competência. Em local diverso daquele ligado à sua competência. Local diverso daquele ligado à sua competência. Nas seguintes hipóteses. Nas seguintes hipóteses. Letra A. Letra A, vamos pôr mais fácil. Carta precá? Mediante carta precatória. Mediante carta precatória. Sim, exatamente, caríssimo. Tá? Mediante carta precatória. Letra B. Acessa ao banco de dados do CNJ. Acessa ao banco de dados do CNJ. Acesso ao banco de dados CNJ. E agora tem mais uma, que é a letra C, que eu vou falar. Qual que é a outra hipótese que esse mandado vai poder agora ser realizado por você que é policial de Goiânia e Aparecida? Quando houver o quê? Perseguição. Cara,
Eu até brinco muito com essa parte de Aparecida por causa disso, porque quando você chega ali nos Correios, você nunca sabe onde você tá. As pessoas perguntam assim, você tá em Goiânia ou tá Aparecida? Você fala, eu tô nos Correios. É assim que você fala, não é? É de jeito. Eu falo de jeito, quando eu tô ali, a pessoa me pergunta, mas é Goiânia? Correios, burro. Tô no Correio, todo mundo sabe onde é o Correio. Pronto. Então você não sabe onde é que você tá ali. Então vamos dizer que o policial vai lá. Tá em causa da pessoa, tá perseguindo a pessoa. Tá vendo a pessoa. Aí a pessoa tá aqui, ó. Goiânia tá aqui. Não quer pulou pra cá. Pula de novo, produtor. Não quer pulou pra cá. Já tá Aparecida. Ela olha pra você e fala assim, ó. Você não vai poder tocar nela, não? Véi, você vai dar uma voadora no peito dela dali, ó. Você já vai entrar em Aparecida chutando. Daquele jeito. Ah, professor, mas abuso. Cala a boca. Eu estou falando para você de uma perspectiva provinciana acerca da legítima defesa. De um indivíduo que possivelmente está reagindo. Eu vou pôr na redação isso que o senhor falou, professor, com essas palavras. Então presta atenção. Pequeno. Então quer dizer que situação de perseguição é possível, mas perseguição, o Código de Processo Penal fala para você o que é. Perseguição, vamos usar aquilo que tem dicionário, né? Geralmente você persegue o que você vê, não é? Você está perseguindo o que você não vê, você é muito doido. Então você persegue, tá vendo? Ela tá vendo, tô perseguindo, tô correndo atrás, que negócio. Mas a perseguição pro Código de Processo Penal também existe quando você perde a pessoa de vista. Então você avistou ela, perseguiu ela, ela correu mais do que você, perdeu ela de vista. Mas perder de vista significa que você ainda não está atrás? Significa que você parou? Não, professor, se eu parei para beber água. Não, burro. Se você ligou para os seus colegas, para os seus parceiros ali da polícia, e vocês continuam no encalço dessa pessoa, não vou utilizar a palavra encalço, não vai dar outro, mas vocês continuam perseguindo ela mesmo sem vê-la, ainda é perseguir? Então nós temos uma modalidade de perseguição que chama-se perseguição daquele que foi avistado e perseguido de modo ininterrupto, mesmo que depois tenha sido perdido de vista. Essa é a primeira. A segunda perseguição é daquele que você não viu. Como é que eu não vi e estou perseguindo? É quando fontes fidedignas, pessoas, te apontam para onde que esse cara foi. Alguém liga para você e fala assim, cara, tá em tal região, foi em tal lugar, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem a perseguição do avistado, do que você viu e continuou. Mas tem aquela perseguição do não avistado e que foi fornecida para você fontes fidedignas. O nome disso é o quê? Qual que é o nome? Encalço fictício. É o nome. Encalço fictício. Veja que você nunca viu. As pessoas que vão apontar. Então, na letra C, você vai colocar perseguição, no caso de perseguição, e na hora que você colocar no caso de perseguição, você vai abrir o colchetezinho ali de novo, ó, na frente de perseguição. Perseguição. Na hora que você escrever perseguição, pôr o colchete, pôr esses dois traços, no primeiro, você vai falar assim, ó, avistado, vírgula, perseguido de modo marque ininterrupto. Ininterrupto não significa que você continua correndo que nem um retardado. Ininterrupto significa que você está tomando as medidas para que esse indivíduo seja pego. Avistado, então, perseguido de modo ininterrupto. E logo abaixo, você coloca não avistado. Não avistado, vírgula, informações de fontes fidedignas. Informação de fontes fidedignas. Informação de fontes fidedignas. Entre parênteses, encalço fictício. Encalço fictício. Informações de fontes fidedignas, entre parênteses, encalço fictício. Beleza. Você sabia que esse caboclo tá aqui? Eu já foi meu personal? Esse cara que tá aqui? Sério mesmo? Ele foi meu personal. Ué, como é que você ficou assim? Ele ficou assim. Ele falou pra mim assim, ó, tem como crescer natural. Eu não acreditei nele. Aí deu certo. Vamos lá.
Avistado e não avistado, tá? Presta atenção. Vai cuidar da sua vida. Olha só. Fora isso, essa questão com prévia formalização, pequeninos, nós temos também o sem prévia formalização. Mas agora vamos raciocinar. Sem prévia formalização, demanda isso aqui? Forma legal? Não tem merda nenhuma disso. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Mas agora, professor, e a questão de dia, hora e local? Fala para mim. A prisão em flagrante pode ser qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar? Sim ou não? Sempre a qualquer dia, qualquer hora, qualquer lugar. Eu estou falando prisão em flagrante, sem prévio, só pode ser flagrante. A prisão em flagrante sempre poderá ser qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Qual que é a hipótese que não pode? Me explica. Porque, professor, quando eu vejo a palavra sempre, eu aprendi. É flagrante, sim. A gente falando da prisão em flagrante, só pode ser ela. Então, ela sempre pode ser ou pode? Pode, professor. Não fica com medo de falar, não, gente. Não. Atenção. Você me expõe, professor. Não. Dia, hora e lugar. Ela pode ser realizada qualquer dia, hora e lugar. E agora, tem exceção? Casa durante a noite? Cara, eu tô imaginando a situação, calma aí. Pra quem falou pode. Imagina um negócio doido aqui, ó. Você tá lá, esfaqueando a pessoa. À noite. Aí, de repente, escuta só. Aí o policial vem correr atrás de você. Sua casa tá ali na esquina, você vem? Ah, agora eu quero ver. Passa daqui, ó. Quero ver. Constituição. Aí ele pega a Constituição e mostra pra você. O que você faz? Não é a prova de bala. Não é a prova de bala. Então, cara, o que é isso? O flagrante não tem limitação nenhuma. Você vai ver quando a gente estudar a jurisprudência, as mais recentes, 2019, 2020, 2021, acerca da própria execução da prisão em flagrante dentro de casa, dentro de um contexto que é concreto, tem que ser. Os tribunais não aceitam, por exemplo, de falar assim, mas ele correu para dentro de casa. Mas o que é isso? Badeco para de pipa correr para dentro de casa. Aí você vai correr atrás do cara? Não tem jeito, não tem jeito. Certa feita, um dos processos nos quais eu atuo, um indivíduo estava sendo acusado de tráfico. Ele estava na porta da casa dele, ele tem uma situação econômica mais tranquila, ele estava na porta da casa dele, e daí está conversando com esse animal. Possivelmente comprando dele, né? Droga, maconha. Aí a polícia passou. No que a polícia passou, cada um fez assim, né? Um foi pra lá e o outro foi pra dentro de casa. E na hora que o outro foi pra dentro de casa, a polícia entrou metendo o pé na porta. Aí ela foi lá na gaveta dele e descobriu maconha. Me dá até trem, cara, sério. Maconha, descobriu lá. Aí pegou, prendeu o cara, falou que era por tráfico, aquela merda toda. Aí você pensa, alguém que nunca foi acusado de porra nenhuma, agora tá sendo acusado de ser traficante por causa de um cigarro de maconha, velho. Aí beleza. Aconteceu isso aqui, chegou lá na audiência, a gente conversando, foi conversar com os policiais, já fazia um tempo já. Os policiais foram falar e narrar o fato. Um falou que eles deram a volta e pegaram o cara na rua. O outro falou que entraram dentro da casa dele. Então, assim, nenhum depoimento deles batia. E na hora que não batia, só tinha uma pergunta. Por que vocês entraram, então, dentro da casa? Para aquele que falou que entrou. Ele falou assim, porque ele correu. Eu, graças a Deus, você falou isso aí. É só isso que eu precisava. Pronto, aí. Acabou o processo ali. Ah, mas tentaram ainda condenar? Tentaram, velho. Tentaram ainda condenar, mas lá na apelação, recurso tribunal, o cara foi absolvido. Não tinha por que entrar, porque o cara correu para dentro da casa. Então os tribunais hoje em dia estão sendo extremamente restritivos, exatamente para preservar a casa como asilo inviolável. Então tem que ter toda uma circunstância concreta hoje em dia para poder ter essa invasão. Então aqui você vai colocar sim, sem qualquer limitação. Quando é que você pode entrar, então, na casa, qualquer dia, qualquer hora? Socorro. O que mais? Flagrante, desastre ou consentimento, tá bom? Colocaram, gente? Beleza. Agora, que a gente superou esse aspecto, nós vamos falar sozinhos da prisão preventiva, para depois falarmos da prisão em flagrante. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Vamos aqui.
Senhores, vocês entenderam que aqui na prisão em flagrante faz aquele contexto da perseguição, sim ou não? Aqui aplica-se também a perseguição, não é? Do avistado e do não avistado. Você pode fazer a prisão em flagrante em local diverso daquele que um crime é com... Não, eu vou querer que vocês abram uma observação no final. Abre a observação no final. Confio, não. Olhei para de um, ele fez assim. Hã? Então, põe aí. Observação. O flagrante, a prisão, né? O flagrante, poderá ocorrer em local diverso daquele que o crime foi praticado. Em local diverso daquele em que o crime foi praticado. Em que o crime foi praticado. Desde que ocorra perseguição, naquelas hipóteses que a gente falou. Desde que ocorra perseguição. O flagrante poderá ocorrer em local diverso daquele em que o crime foi praticado. Em local diverso daquele em que o crime foi praticado. Mediante o que, gente? Perseguição. Pronto. Agora, pequenos, nós vamos falar agora da prisão preventiva. E agora ficou fácil por causa da introdução. Na introdução, a gente já colocou alguns elementos que nós vamos utilizar aqui agora. Primeira coisa que nós vamos levar em consideração na prisão preventiva é o quê? Os fundamentos. Estão vendo isso? Nós vamos utilizar os fundamentos. Quais são os fundamentos? Qual que é o mnemônico primeiro? Preciso. O que é o precisa? Prova da existência do crime, indícios suficientes de... Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Deixa eu ter problema de memória recente, a gente falou. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Tá. Esse precisa tem um outro nome doido aqui, qual que é? Fumus comissi delicti. Delicti. Fumus comissi delicti. Mas, filho, não vai bastar isso aqui, não. Além disso, eu preciso do quê? Risco do estado de liberdade do agente. Letra de lei, ó. Risco do estado de liberdade do agente. Risco do estado de liberdade do agente. Qual que é o nome disso? Periculum libertatis. Só isso é o suficiente? Não. O que eu preciso além disso? Eu preciso da contemporaneidade. Agora para um pouquinho. Pessoal, o risco do estado de liberdade do agente significa risco para a ordem o quê? Risco para ordem pública e econômica. Risco para conveniência da instrução criminal. Conveniência. Coloca tudo, conveniência, não vem me abreviar não. Conveniência da instrução criminal. E também risco para a aplicação da lei. Aplicação da lei penal. Olha só. Aplicação da lei penal. Agora sim eu tenho os fundamentos.
Sim, risco para a ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ordem pública e econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. E aplicação da lei penal. Tá. Senhores, agora percebam, eu tenho outros fundamentos. Com os fundamentos já é possível aprender? Não. Não bastam todos esses fundamentos. Aí você vai se lembrar de uma coisa que a gente colocou na introdução, não preciso repetir aqui. Existem outras formas de termos fundamentos que não sejam esses? Quais são as outras formas de prender preventivamente que não essas? Descumprir medida cautelar. E o que mais? E falta de identificação. Lembram disso? Descumprir medida cautelar e falta de identificação. Na falta de identificação, então logo o indivíduo ser identificado, ele é solto por quem? Pelo juiz. Lá vai falar só autoridade. É autoridade policial? Não, malucão, é a judicial. Tá, beleza. Agora que você falou dessa questão dos fundamentos, você já entende que essa prisão não pode ser declarada de ofício, sim ou não? Sim, você sai dos fundamentos e você vem aqui para os requisitos. Gente, já põe uma coisa na cabeça sobre os requisitos. Coloca uma coisa na cabeça. Os requisitos só dizem respeito a crimes o quê? Dolosos ou culposos? Só crimes dolosos. E os requisitos não são cumulativos. Então nós vamos colocar aqui requisitos. Ó, diz respeito aos crimes dolosos. Se eu estou falando isso, é possível prisão preventiva de crime culposo? Não, malucão. Ué, tô acabando de falar que não. Tá, beleza. Por que o senhor falou assim, professor, nervoso? Porque na hora que eu olhei, o cara fez assim, ó. Eu não, velho. Tá bobo? Presta atenção. Diz respeito aos crimes dolosos. E os requisitos são não cumulativos. Isso aqui são as características dos requisitos. Todos os requisitos são assim, ó. Não cumulativos e crimes dolosos. Agora, quais são os requisitos que é o negócio? Quais são os requisitos, minha gente? Crime com pena máxima superior a... Então, pena máxima superior a 4 anos. O que mais? Reincidente. Veja que eu não preciso mais falar dolo porque está tudo lá. Reincidente. O que mais? Como é que é? Violência doméstica, familiar, contra quem? Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e deficiente. Vamos fazer a escadinha aqui? Mulher um dia vai ter uma criança, né? Vai se tornar adolescente, vai ser idoso. Então vamos seguir desse jeito. Então vamos lá. Primeiro, ó. Fundamentos todos nós sabemos. Depois a gente repete. Quais são os requisitos? Fala, gente. Máxima superior a 4 anos. Reincidente. E agora escuta. Violência doméstica e familiar contra quem? Mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e deficiente. Faz só a escadinha. Mulher, criança, adolescente, enfermo, idoso e deficiente. Então vai colocar aqui, ó. Violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo e deficiente. Cuidado para não cair a outra parte desse dispositivo. Porque não é assim, ó, em caso de violência doméstica vai ter, não é bem assim.
só vai ter isso para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência. Tá ouvindo isso? Eu vou, às vezes, prender o cara preventivamente para assegurar a aplicação de uma porra de uma medida que não está sendo obedecida. Falou pro cara ficar distanciado da mulher, distanciou. Tá bom. Para fazer essa medida valer, eu vou te prender preventivamente. Simples assim. Agora, cuidado com isso. Hoje em dia, além da consequência prisão preventiva, o cara responde pelo crime de desobediência específico da Lei Maria, que é a desobediência à medida protetiva de urgência. Ah, beleza, professor. Então, violência doméstica familiar contra a mulher. Se não colocar assim, vai falar, para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência? Sim, por causa disso você vai abrir um parênteses aqui. E vai colocar. Para assegurar a aplicação, das medidas protetivas de urgência. Para assegurar a aplicação das medidas protetivas de urgência. Então vamos ver se vocês realmente estão tranquilos nisso. Cai lá na sua prova, tá? Que o cara praticou um crime com pena máxima de 3 anos. Esse cara, com um crime de pena máxima de 3 anos, ele poderia ser preso preventivamente se ele fosse reincidente ou preciso ser maior de 4 anos e reincidente? É cumulativo ou não cumulativo? Então, se é não cumulativo e tem 3 anos, tudo bem, foda-se, não tem esse. Mas tem o quê? Ele é reincidente. Ah, mas se ele for primário com pena de 3 anos, se houver violência doméstica, ele também pode ser. Por causa disso que é não comum e o PEG é esse. Às vezes eles vão passar para você na prova uma questão cuja pena máxima é o quê? 3 anos. Aí se for 2, mas aí eu tenho que te ensinar de novo. Se for 2 anos não vai ter, malucão. Você tá lembrado, né? Crime de menor potencial ofensivo. Tá, beleza. Mas se for Lei Maria da Penha, vai ser o quê? Não vai poder se fazer TCO, vai ser inquérito policial. Que toda aquela parafernália que a gente já viu. Então, beleza. Agora escuta só. Temos os fundamentos, temos os requisitos. Quais são os fundamentos, gente? Rapidinho. Prova da existência do crime, indício suficiente de autoria, que significa fumus commis delicti. Mais o quê? Risco do estado de liberdade do agente, que significa o quê? Esse perigo que solto é onde ele representa o risco para ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, somado a contemporaneidade. Terminou esse fundamento, nós temos os requisitos. Os requisitos são pena máxima superior a 4 anos, reincidente e violência doméstica. Mas escuta, e se a prova disser para você que o cara, há 4 anos atrás, foi condenado por um crime culposo, mas que agora ele praticou um crime doloso, ele é reincidente, vai poder ser preso? Preventivamente? Tem que ser reincidente em crime? Tem que ser dolo, filho. Não pode ser culpa e dolo. Ah, e se for dolo e culpa? Também não. Nem culpa e dolo, nem dolo e culpa. Tem que ser dolo e dolo. Então, essa questão do doloso, você que está fazendo isso aqui, você põe, para você fixar isso mesmo. Você põe pena máxima superior a 4 anos, crime doloso. Reincidente, dolo mais dolo. Coloca aqui se você tem dificuldade. Reincidente, dolo mais dolo. Não pode ser culpa mais dolo, nem dolo mais culpa. Fechou? Tranquilo. Fácil. Professor, agora vamos analisar aqui. Nós vamos colocar uma atenção, uma pergunta no seu caderno. Põe aí. Existente os requisitos da prisão preventiva. Existentes os requisitos da prisão preventiva, ponto. Aí vem a pergunta. Ela será
ela deverá, tá? Ela deverá ser aplicada quando solicitada pelo delegado IMP, existentes os requisitos da prisão preventiva, ela deverá ser aplicada quando solicitada pelo delegado mediante interpretação e requerimentos do Ministério Público. Ela deverá ser aplicada? Existindo os requisitos. Tem os requisitos. Se eu estou falando que tem requisito é porque já tem tudo. Você acha que ela deverá ser aplicada quando houver pedido para prisão preventiva, sim ou não? Aí que vem um pacote anticrime. O pacote anticrime pequeno diz o seguinte: a prisão é a última ratio. Quer dizer que a prisão é a última razão. Se ela é a última razão, quer dizer que a prisão é um momento limítrofe. Ela deve ser a última coisa que deve ser aplicada mesmo. Então o que o pacote fez? Falou o seguinte: meu irmão, tem os requisitos para prisão preventiva? Não aplica-se prisão preventiva enquanto o juiz não analisar as outras medidas diferentes da prisão. Então o juiz vai ter que olhar e falar o seguinte: vem cá, eu podia te prender, mas será que a tornozeleira não é eficiente, não? Se eu achar que não é eficiente, ele vai ter que fundamentar. Ó, a tornozeleira não vai dar certo por causa disso. Ah, será que distanciar ele de certas pessoas não vai dar certo, não? Vai ter que fundamentar. Será que impedir ele de sair da comarca não vai dar certo, não? Vai ter que fundamentar. Será que manter ele em prisão domiciliar não vai dar certo, não? Vai ter que fundamentar. Vai ter que fundamentar por que não dá certo outras medidas cautelares diferentes? Só em último caso, percebendo que as medidas cautelares diferentes da prisão não serão o quê? Suficientes, que aplicar-se-á a prisão preventiva. Bateu o focinho, foi pra gente? Foi? Então a gente vai lá e volta após o intervalo. É isso.